Olá novamente. No vídeo anterior eu comecei a apresentar a primeira tábua da lei, explicando o primeiro e o segundo mandamento. E agora nós vamos olhar para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento que diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome divino ele deve ser preservado da banalização. Ou seja, os crentes devem zelar pela santificação do nome de Deus. Nós temos isso sendo reforçado no Novo Testamento, quando nós olhamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, nós temos o seguinte, oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, essa forma de nos relacionarmos com Deus deve então ter o respeito e a consideração com o nome do Senhor. O modo como nós nos referimos ao Senhor deve refletir afeto, respeito e elevada consideração para com Ele. Isso nós devemos entender que a linguagem é veículo do amor. Deus não tem por inocente os que estão se relacionando, se colocando diante dele de forma leviana. Nós temos um outro texto que vai falar a respeito disso, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 34 a 37. Você pode acompanhar aí no livro texto, os primeiros passos do discípulo, na página 13, né, Mateus capítulo 12, versos 34 a 37, você é convidado a acompanhar aí do livro texto, em que nós temos o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então essa consideração, essa forma de enxergar, de entender a maneira como nós nos relacionamos com Deus, na forma como nós devemos então nos referir a Deus. Isso deve ser então com toda a consideração, né? Com todo cuidado, com todo zelo. No breve catecismo de Westminster, a pergunta 56, nós encontramos, né, a resposta que diz o seguinte: embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu juízo. Então, mais uma vez, nós temos isso sendo mostrado, né? O cuidado com que nós devemos nos referir com Deus, com o seu nome, com o nosso falar. Isso está, então, sendo trazido aí no terceiro mandamento. Quarto mandamento, nós então podemos encontrar no texto de Êxodo, capítulo 20, os versos de 8 a 11. Mais uma vez, você é convidado a olhar aí para o livro texto, na página 13, que diz assim a palavra do nosso Deus, Êxodo 20, dos versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse é o quarto mandamento. Quarto mandamento abre espaço para o cultivo, a adoração. É o momento que nós devemos então entender um dia dentre os 7 que deve ser separado para se deixar de lado todo o resto a fim de deleitar-se em Deus. Da criação à ressurreição, o dia designado para essa devoção então era o sétimo.
E é importante entendermos isso, que o termo sábado não significa sétimo, e sim descanso. E aí o que acontece a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus, que os cristãos passaram então a se reunir para cultuar e para adorar a Deus no primeiro dia da semana. Então, isso é algo que nós podemos encontrar também na palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Se você está aí com o seu livro texto, também na página 13, convido você a acompanhar a leitura desse texto, né, do Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Nesse mesmo sentido, nós temos também Atos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim a palavra do nosso Deus: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, dois textos que vão reforçar essa ideia que a partir da ressurreição os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Então isso é muito importante nós entendermos, né, essa verdade. Quando nós olhamos para o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 103, que nós encontramos lá, é: o que Deus ordena no quarto mandamento? E a resposta: eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para a prática da caridade cristã para com os necessitados. Esse primeiro dia da semana, domingo, é um dia propício para que reflitamos em nossa vida futura e na necessidade de caminharmos com o Senhor todos os dias da semana com fé e santificação. Isso é trazido e reforçado na palavra de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto de Hebreus, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 11, eu convido você a atentar essa leitura. Nós podemos, então, ter no versículo 3 do capítulo 4 de Hebreus: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O versículo 11 do mesmo capítulo, do capítulo 4: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, essa mesma verdade sendo apontada, primeiro dia da semana, ou o dia do descanso, um dia para que seja refletido na vida futura, essa ideia do descanso eterno sendo trazido para nós nesse mandamento. No Catecismo de Heidelberg, a pergunta 103, o que temos ali é o seguinte: eu devo todos os dias de minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim, começo nesta vida o descanso eterno. Ou seja, essa mesma verdade da ideia do dia do descanso apontando para o descanso eterno. Poucas e excelentes exigências nós encontramos então nos mandamentos que nós vimos até aqui. Deus exige poucas coisas de nós. E nesse sentido que nos foi possível entendermos até aqui, é que a palavra de Deus nos orienta, nos traz esses mandamentos: que amemos a Deus acima de tudo, que amemos como Ele é e não a um ídolo forjado por nossa imaginação, que falemos dele com amor e respeito, que dediquemos tempo a Ele e ao seu reino. E então nisso nós temos coração, fala e tempo santificados. Então é isso que esses mandamentos, os mandamentos que se referem e que mostram então os nossos deveres para com Deus,
estão sendo trazidos na palavra de Deus. Nessa ideia, somos bem-aventurados e livres na medida em que reconhecemos ao Senhor como centro, relacionando-nos com Ele intensa e verdadeiramente. Os cristãos antigos chamavam isso de deleitar-se na glória de Deus. Tudo mais é passageiro e ilusório. Então, o que deve fazer o centro da nossa vida é esse reconhecimento do Senhor, da sua vontade, e a gente buscar esse relacionamento com Ele de forma intensa e verdadeira. A gente está chegando no final da nossa aula. Nesse capítulo, eu gostaria de dizer para você que se você tiver alguma dúvida ou queira compartilhar alguma mensagem, aí na página do curso tem uma aba com a letra P e a letra R, P e R, uma pequena aba. Você clicando ali, você tem então um espaço para compartilhar a sua pergunta ou você mandar alguma mensagem. E no perfil do aluno, você vai ter um campo ali escrito Meu Painel de Curso e também ali um campo Perguntas e Respostas. E ali você vai encontrar então todas as perguntas que foram enviadas, os comentários, e é uma forma de interação que nós temos nesse curso. É importante que você então se volte às atividades, todas as aulas, então nós temos as atividades e nessa aula então nós orientamos que seja memorizado os primeiros 4 mandamentos, ressaltando isso, que é muito importante você se dedicar à memorização da palavra de Deus, dos textos bíblicos. Isso é uma ferramenta muito importante para ser usada na sua vida, no dia a dia. É algo muito importante. E o primeiro desafio, então, aliás, o desafio dessa aula é que você memorize os primeiros 4 mandamentos. E é importante você, então, concluindo a aula, fazendo a atividade, você marcar a aula como concluída. Não deixe de marcar a aula como concluída, para que você, então, chegando ao final do curso, você possa baixar o certificado. E esse certificado, então, ele só vai poder ser emitido, você vai poder baixar o certificado, você, então, concluindo todas as aulas. E é isso que eu gostaria de dizer. Se Deus nos permitir, nós nos encontramos na aula seguinte, que vai ser sobre o 5º e o 6º mandamento, os deveres para com o próximo. Então é isso, até lá, fique na paz do nosso Redentor, que Deus abençoe a sua vida.